Olá, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e você está em mais um vídeo do canal VDP NBA. Como de costume, farei uma projeção para essa rodada de hoje, quinta-feira, mas não sem antes de passar pela rodada de ontem, quarta-feira. Então eu vou compartilhar com vocês quais foram os destaques de cada partida, além de falar como o mercado se comportou em relação à rodada de ontem, quais jogos tiveram e não tiveram valor. Então eu vou compartilhar com vocês quais seriam as boas entradas de ontem. Mas antes disso, quero pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. A forma de você fazer isso é muito simples, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim você, além de me ajudar, não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Começando pela rodada de ontem, às 21h30, o primeiro jogo, Boston Celtics contra Detroit Pistons, vitória do time da casa por 130 contra 120. Jaylen Brown fez 28 pontos, 6 rebotes e 9 assistências e foi o cestinha para o time do Boston Celtics. Kristaps Porzingis, após um longo período fora das quadras, acabou anotando 26 pontos, 9 rebotes e 2 assistências, e Derrick White ficou com 14 pontos, 4 rebotes e 11 assistências nas ausências principais de Drew Holiday e Jason Tatum. Para o time do Detroit Pistons, Cade Cunningham novamente, como está sendo corriqueiro, ele anotou 27 pontos, 9 rebotes e 14 assistências e foi o destaque para o time de Detroit. Brooklyn Nets contra Indiana Pacers, boa vitória do time da casa por 99 contra 90, com Cameron Johnson sendo o destaque, fazendo 26 pontos, 7 rebotes e 1 assistência, e Tyrese Haliburton sendo o destaque para o time do Indiana Pacers, fazendo 17 pontos, 3 rebotes e 8 assistências, batendo então esse Indiana Pacers a 1,83, com praticamente 17% pago pela casa de apostas. Miami Heat contra Los Angeles Lakers, vitória do time da casa por 134 contra 93. Tyler Herro foi o destaque, fazendo 31 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. E Bam Adebayo com 14 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, anotando double-double, contra 29 pontos, 5 rebotes e 8 assistências para LeBron James, que foi o destaque do time do Lakers, então, nesse amasso do time da Flórida para cima do time de Los Angeles. Philadelphia 76ers contra Orlando Magic, boa vitória, excelente vitória do time visitante por 106 contra 102, com o destaque da rodada para o cestinha da rodada, Franz Wagner, que anotou 35 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Com a ausência de Joel Embiid, Paul George e Kyle Lowry, Jared McCain foi o destaque para o time da Philadelphia, fazendo 24 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Às 22 horas, Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks, vitória do time visitante por 119 contra 104, batendo então esse Milwaukee Bucks a 1,61. Eu costumo dizer, venho reforçado, batendo nessa tecla de que o time do Milwaukee Bucks coletivamente tem sido um fracasso. A volta ali do Chris Middleton poderia ser um cara que organizaria um pouco esse time coletivamente, já que individualmente temos o Giannis Antetokounmpo. Novamente ele jogou para mais de 30 pontos, sendo 31 pontos, 11 rebotes e 5 assistências para ser mais preciso, mas que não foi o suficiente para levar o Milwaukee Bucks à vitória contra o Atlanta Hawks, mesmo jogando em casa. Para o time do Atlanta Hawks, Jalen Johnson anotou 23 pontos, 13 rebotes e 5 assistências e foi o cestinha para o time do Atlanta Hawks. Clint Capela pegou incríveis 17 rebotes e terminou o jogo com 8 pontos e mais uma assistência. Trae Young teve uma atuação bem modesta, 17 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, então na boa vitória, excelente vitória do Atlanta Hawks, jogando fora de casa. À 00:30, para finalizar a rodada de ontem, Los Angeles Clippers contra Minnesota Timberwolves, boa vitória do Minnesota Timberwolves fora de casa por 108 contra 80, com Julius Randle sendo o destaque, fazendo 20 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Bones Highland foi o destaque para o time do Los Angeles Clippers, anotando 18 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Finalizada a rodada de ontem, vamos começar então a projeção para essa rodada de hoje, que tem início às 21 horas com Cleveland Cavaliers contra Denver Nuggets. Na minha opinião, expectativa de um jogaço, com a ausência apenas do Aaron Gordon. Na verdade, não temos a ausência confirmada nesse momento, no momento da gravação desse vídeo, ele aparece como dúvida, então se ele jogar, com certeza, time titular contra time titular do Denver Nuggets contra o Cleveland Cavaliers, claro que o fator casa é muito interessante, importante também e pode ser fundamental, mas expectativa de um jogaço caso seja o time titular do Denver Nuggets, muito valor para ficar contra o Cavs a 1,62, com praticamente 40% da aposta paga pela casa de apostas. Mas claro que vai depender muito das formações e informações antes da partida, principalmente a presença ou a ausência do Aaron Gordon. O Washington Wizards contra Dallas Mavericks, na minha opinião aí,
Há de se confirmar sim o favoritismo para o Dallas Mavericks, o que faz com que essa precificação esteja até de certa forma bem justificada, mesmo o Dallas jogando como visitante. O time do Washington não vem botando medo em ninguém, mesmo quando joga em Washington. Então o time do Dallas, que é um dos melhores times aí na minha opinião, falando do plantel, com certeza há de confirmar o seu favoritismo. Então vou passar já para o jogo das 21h30, New York Knicks contra Charlotte Hornets, a ausência confirmada do LaMelo Ball. Então teremos aí time titular do New York Knicks contra o time do Charlotte Hornets sem LaMelo Ball, que com ele já é difícil de ganhar algum jogo, já não consegue desempenhar e performar muito bem. Sem ele, então, acaba meio que ficando praticamente impossível essa missão do Charlotte Hornets vencer o New York Knicks lá na casa do New York Knicks, no Madison Square Garden, onde o New York Knicks é muito poderoso, é muito potente. Toronto Raptors contra OKC. Até o momento aqui apenas a ausência do Chet Holmgren, que já vem sendo ausência por muitos jogos. Nesse jogo ele também não volta, então Toronto Raptors contra o OKC, provavelmente há de se confirmar também a vitória do OKC para cima do Toronto Raptors, mesmo jogando fora de casa, faz com que não tenhamos valor também para fazer nada nesse confronto. Às 22 horas, Memphis Grizzlies contra Sacramento Kings, na minha opinião, muito valor para ficar contra o Memphis Grizzlies a 1.63, já que o time do Sacramento Kings com DeMar DeRozan, Malik Monk, De'Aaron Fox, enfim, Domantas Sabonis, enfim, todos os jogadores do Sacramento Kings que a gente sabe que tem um coletivo muito forte, vai visitar então o Memphis Grizzlies com chance de poder vencer o Memphis Grizzlies e pegar essa odd de 1.63 para ficar contra o Memphis Grizzlies, com praticamente aí 40% da aposta paga também pela casa de apostas. Claro que teremos aí aquele período de estudo antes do jogo, aquela 1 hora e meia antes do confronto, mas a princípio o valor está mesmo para ficar contra o Memphis Grizzlies. New Orleans Pelicans contra Phoenix Suns, desfalques de Zion Williamson, que aparece como fora, José Alvarado, que também aparece como fora, Brandon Ingram aparece como dúvida, já para o time do Phoenix Suns, Jusuf Nurkic e Kevin Durant são as principais ausências. Então soube precificar tudo, mas acho que com essas ausências, esses times até que se equilibram, se equivalem, fazendo com que não tenha muito valor nesse confronto, a não ser o valor de assistir um bom jogo. San Antonio Spurs contra Chicago Bulls, sem Victor Wembanyama para o time do Chicago Bulls e com provável ausência aí de Josh Giddey para o Chicago Bulls, faz com que tenha valor então para ficar contra o San Antonio Spurs a 1.81, lembrando que esse jogo acontece no Texas. O time do Chicago Bulls vem tendo dificuldade para fechar os seus jogos, mas vem vencendo alguns jogos até muito bons, surpreendendo até alguns jogos sendo o underdog e vencendo a partida. Sem Victor Wembanyama, o time do San Antonio Spurs perde muito poder defensivo, principalmente, apesar de ele jogar para double-double. Defensivamente eu acho que o papel dele é fundamental e será muito sentido pelo time do San Antonio Spurs. E se o Chicago Bulls souber aproveitar essas oportunidades, essa ausência do Victor Wembanyama, com certeza tem tudo para fazer um bom jogo e quem sabe vencer o San Antonio Spurs mesmo jogando fora de casa. Para finalizar a rodada, 0 hora, Golden State Warriors contra Rooster Rockets, valor para ficar contra o Rooster Rockets a 1.69, mas temos até o momento da gravação desse vídeo ausências confirmadas de Draymond Green e Steph Curry. Esse time do Golden State Warriors tem uma rotação muito boa, conseguindo com os seus bancários suprir os titulares, mas eu acho que o time do Rockets também é um time que vem aprontando algumas poucas e boas, com certeza vai dificultar a vida do Golden State Warriors, mas o Golden State Warriors jogando no Chase Center como underdog sempre tem muito valor para ficar a favor ou contra o time que está enfrentando o Golden State Warriors na Califórnia. Sendo assim então, rapaziada, é isso, não tenho mais o que falar sobre esse vídeo, volto amanhã analisando essa rodada de hoje e projetando a próxima rodada de NBA. Do mais, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!